Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Do Rio Joanes até o Rio Pojuca, Camaçari, município mais dinâmico da Bahia, que cresce com a força do comércio, dos serviços e das novas indústrias que chegam para investir no maior polo industrial integrado da América Latina. Essa é a Camaçari de todos, que abre novos caminhos e transforma em realidade a maior obra do PAC no Nordeste. Essa é a Camaçari das oportunidades, com uma prefeitura que investe em educação profissional e superior, que já garantiu o IFBA, Senai, Senac, Pronatec, Sebrae e em breve a UFBA, com vestibular para 6 cursos. Essa é a Camaçari que trabalha para que as riquezas da nossa terra se transformem em oportunidades para quem investe e vive aqui. Essa é a nossa cidade, a cidade que a gente quer. Prefeitura de Camaçari, terra das oportunidades. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-8288. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Bom dia, começando mais um programa Camaçari Tem, hoje, dia 13 de agosto de 2013. Hoje é dia do economista, parabéns a todos os profissionais dessa área. Bom, o nosso assunto hoje é fiscalização, na verdade PROCON. A nossa entrevistada hoje é Ednélia Almeida, assessora técnica do PROCON. Ednélia, muito bom dia, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Bom dia, um prazer todo meu estar aqui com vocês. Bom, queria que você explicasse o que é o PROCON. Na verdade, o PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor, aqui no estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ligado ao Poder Executivo, e a gente trabalha na defesa e na proteção do consumidor administrativamente. A gente cuida das demandas individuais quando o consumidor vai lá nos procurar, para atendimento com aquele fornecedor que não atendeu ao Código de Defesa do Consumidor. E também a gente trabalha atendendo as denúncias que os consumidores fazem através das operações de fiscalização. E aí a gente vai amparar o consumidor de uma forma coletiva, protegendo ele de forma coletiva. Bom, então vamos falar sobre essa fiscalização. Como é que é feita essa fiscalização? Isso. Na verdade, a operação de fiscalização,
ela tem o cronograma estabelecido em períodos já estabelecido, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? E a gente vai aos estabelecimentos comerciais, mas a gente também faz o trabalho de denúncia. Então, por exemplo, um consumidor, ele achou um produto com validade vencida dentro de um estabelecimento comercial, e aí ele pede para que o PROCON vá lá fiscalizar em loco. E aí a equipe de fiscalização se dirige. Naquele momento, a gente lavra um auto de infração e aí a gente dá o prazo de defesa ao fornecedor e se realmente constatar que tem a falha, ali a gente aplica a sanção àquele fornecedor. Bom, no último final de semana a gente teve a comemoração do Dia dos Pais, né? É uma época, então, que o PROCON está agindo. Sempre, né? Na verdade, a gente fez a operação de fiscalização do Dia dos Pais, fiscalizamos os shopping centers, as lojas, né? Principalmente as lojas que vendem os produtos os papais, e lá a gente realmente autuou algumas empresas. Eu tenho algumas imagens, acredito que como a gente colocar aí algumas imagens de lojas, né, que é um alvo. Sim, acontece muito a questão, por exemplo, a vitrine que não está com preço, a forma... Aí é um trabalho da fiscalização, isso, né? Aí são as fotografias, que a vitrine ali está sem preço, aí o fiscal vai lá e observa que uma necessidade que o consumidor precisa é ter o acesso à informação. E esse acesso à informação, por exemplo, no momento em que você ainda não adentrou na loja, você tem que ter o acesso àquele valor, para saber se você vai adquirir aquele valor por aquele negócio. As formas de pagamento, né? É uma outra forma que o consumidor deve ter de fácil acesso. Como eu vou pagar? Quais os meios de pagamento? Essa loja só aceita cheque? Essa loja aceita cheque, dinheiro e cartão de crédito? Então, assim, esse é um direito que cabe ao consumidor. E naquele momento em que aquele estabelecimento comercial não está atendendo à normatização, o PROCON vai lá e autua. Aí você falou dessa questão dos valores, dos preços. Vamos lá, tem uma vitrine e tem lá, a camisa não é R$ 39,90, ou então a camisa mas esse valor não está lá. Tem escrito pequenininho lá, 10, né, de R$ 3,90. É errado ou está correto? Está errado. Na verdade, o consumidor ele tem que saber do preço integral do produto, né? Existe um princípio que é o direito básico do consumidor, que é o acesso à informação. E esse acesso à informação tem que ser dado de forma transparente. Porque lembre bem o seguinte, o consumidor, na sua essência, ele é um ser vulnerável. E como um ser vulnerável, ele não detém das informações que o fornecedor faz, que o fornecedor detém. E naquele momento ali, cabe a você, consumidor, exigir esse seu direito. Então, por exemplo, quando você pega um valor que está lá 10 de R$ 3,90, por exemplo, e você faz logo o cálculo achando que o valor é R$ 39,00. E infelizmente às vezes não é, né? Está lá o valor maior, porque eles embutem os juros sem lhe informar. Aí você me pergunta, e aí, Ednélia, como é que a gente deve agir? E aí que a obrigação é a seguinte, você deve informar ao gerente do estabelecimento comercial que a oferta não está sendo vinculada de uma forma equilibrada. E aí, claro, se você, consumidor, se sentir lesado, procurar o PROCON mais próximo, ou fazer a denúncia, ou abrir a reclamação administrativa. Aí você me lembrou uma outra situação, por exemplo, você vai no mercado e tem lá a promoção, o valor. Isso. Você pega a mercadoria acreditando que está nesse valor, porque lá está. Quando você passa e você chega em casa, você percebe que pagou um outro valor. Aí, na verdade, você tem o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: toda oferta vincula o produto e o serviço. Então, se você pagou a mais por aquilo ali, você deve retornar ao estabelecimento comercial com sua nota fiscal e exigir o valor que na gôndola, que na nota, que no produto tinha lá e que você pagou a mais. Aí você vai me dizer, Ednélia, eu não consegui. Ou então foi só 20 centavos a mais, não vale a pena. Eu acho que o consumidor não tem que deixar 20 ou 10. Eu acho que é um direito do consumidor. Né? Se a gente deixar de 10 em 10, de 20 em 20, é assim que também o fornecedor termina usurpando o nosso direito. A gente pode considerar isso como uma propaganda enganosa? Isso é conhecido como uma forma de enganosidade. Né? Ele realmente está sendo enganado e lubridiado. Né? Ele te faz uma oferta de um valor e quando você vai lá passar o valor, não está naquele valor. É o que eles chamam, na verdade, desculpa interromper, mas assim, é o chamariz. Ele faz a oferta dizendo para você que ele tem um preço, você vai todo feliz lá para o estabelecimento comercial e chega lá, para sua decepção, não tem. Ou então ele faz a oferta e não delimita o valor da quantidade dos itens.
né? E aí é obrigado pela norma, no momento da oferta, ele dizer qual o item e a quantidade dos itens que ele vai estar lá. E mais, se você, consumidor, chegar lá e descobrir que não tinha aquele valor, pede para ele provar se ele realmente vendeu aquela quantidade toda que ele ofertou. Eu passei por uma situação, há um tempo atrás, eu fui no supermercado e aí estava uma promoção de chocolate. Aí você comprava 3 caixas de chocolate. Comprei as 3 caixas. Só que na hora de pagar no caixa, o supermercado tem um cartão próprio. E a mercadoria só poderia ser paga em dinheiro. Não estava dizendo isso, a promoção. Eu comprei outras coisas. Quando chegou na hora, a última mercadoria foi a da promoção, o caixa travou. Sim. E aí aquele negócio tem que voltar todas as compras que eu tinha feito, uma compra grande, e a moça chegou, falou assim, sabe qual é o problema? É que a gente não divulgou não, mas só que se você passar essa promoção desse chocolate no cartão daqui, o caixa trava, então você tem que pagar à vista. Eu falei, mas essa promoção não é isso, mas está dando erro. Foi até uma boa colocação da sua parte. Deixa eu dizer uma coisa ao consumidor. O pagamento no cartão de crédito é um pagamento à vista. E o consumidor não sabe disso. Aí o fornecedor fala, mas eu pago uma taxa administrativa. A taxa administrativa não deve ser repassada para o consumidor. É o risco da atividade que cabe ao fornecedor. Então, assim, eu vou ao estabelecimento comercial, João tem 5% de desconto à vista e eu pagando em espécie, e eu da mesma forma quero pagar a crédito no cartão de crédito, que não deixa de ser em espécie, porque eu pago a minha fatura do cartão de crédito à vista, quando chega a minha fatura, e aí eu tenho o mesmo direito dos 5%. Mas isso acontece, que é o melhor, isso não acontece. E aí, na verdade, o consumidor não tem essa consciência. E aí, Ednélia, como é que a gente pode sugerir nessa situação? Claro que naquele momento você não vai ter como não ajustar, porque você não tem o órgão de defesa do consumidor. Mas em passando por aquela situação, você pode fazer a sua reclamação no PROCON mais próximo e exigir o seu direito. Né? E também criar a consciência do seu direito. Então, na verdade, quem compra com cartão de crédito está pagando à vista, tem que ter o mesmo desconto. Está pagando à vista, é um pagamento à vista. E aí não tem por que discriminar a sua questão do chocolate. Né? A oferta foi feita, a oferta não dizia que aquele chocolate era para pagar em dinheiro, ou em cartão de crédito, ou em cheque, e você tem que fazer valer o seu direito, você deve levar o chocolate porque foi feita a oferta. E aí deve ser cumprida também essa oferta. Bom, para você que está em casa acompanhando o nosso programa, quer fazer alguma pergunta, 3040-2700, a nossa entrevistada de hoje é Ednélia Almeida, assessora técnica do PROCON. A gente vai para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Do Rio Joanes até o Rio Pojuca, Camaçari, município mais dinâmico da Bahia, que cresce com a força do comércio, dos serviços e das novas indústrias que chegam para investir no maior polo industrial integrado da América Latina. Essa é a Camaçari de todos, que abre novos caminhos e transforma em realidade a maior obra do PAC no Nordeste. Essa é a Camaçari das oportunidades, com uma prefeitura que investe em educação profissional e superior, que já garantiu o IFBA, Senai, Senac, Pronatec, Sebrae e em breve a UFBA, com vestibular para 6 cursos. Essa é a Camaçari que trabalha para que as riquezas da nossa terra se transformem em oportunidades para quem investe e vive aqui. Essa é a minha cidade, é a nossa cidade. Prefeitura de Camaçari, terra das oportunidades. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças,
Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora e estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375, e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. De volta com o nosso programa, a Camaçari tem a nossa entrevistada de hoje, a Ednélia Almeida, assessora técnica do PROCON. Ednélia, aqui em Camaçari a gente não tem um PROCON. O consumidor que se sentir lesado por alguma forma, o que deve fazer? Bom, na verdade, o PROCON Bahia, ele hoje é um PROCON estadual, ele está vinculado à Secretaria de Justiça, como eu disse há pouco, né, Cidadania e Direitos Humanos. Tem um programa que é a municipalização dos PROCONs, incentiva os municípios para que abram seus PROCONs municipais. E aí talvez era o poder executivo local, municipal, buscar, pleitear, também abrir o seu PROCON. Mas o consumidor de Camaçari que se sentir prejudicado pode se dirigir aos PROCONs, aos nossos postos. A gente está lá no SAC Salvador Shopping, no SAC Instituto do Cacau, na Carlos Gomes, que é o nosso posto da Central. A gente está em Cajazeiras, em Periperi, na Liberdade e lá no Instituto do Cacau, se eu não me engano, eu já falei. Mas assim, procura o PROCON mais próximo, né, e pleiteie a abertura da sua reclamação. E se for necessário também, você pode procurar o Poder Judiciário, né, através dos juizados especiais de defesa do consumidor. E aí que nesse momento você me dá até a oportunidade de eu diferenciar as reclamações administrativas das reclamações judiciais. As reclamações administrativas, que é de competência do PROCON, na verdade são reclamações que a gente tenta conciliar com as partes, né? A gente vai atender as relações de consumo e a gente tenta conciliar as partes. E aí, não acontecendo essa conciliação, esse fornecedor ele vai ser sancionado, e essa sanção, dentre todas elas, é a aplicação de multa, que ela é revertida para um fundo estadual de proteção ao consumo. Mas em certas situações a gente precisa encaminhar o consumidor ao Poder Judiciário, porque por competência do Poder Judiciário, o juiz ele tem poder e competência de obrigar a parte em fazer, não fazer, em atender. Então, um exemplo, uma pessoa que precisa de uma liminar de plano de saúde, o plano de saúde negativou a cobertura, e aí naquele momento ele precisa buscar o atendimento de emergência. E aí o que vai acontecer? Nesse momento ele vai realmente precisar ingressar judicialmente. E ali judicialmente ele vai precisar da medida de liminar para ter acesso à sua saúde. Né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui, diz o seguinte: cancelei uma compra por descumprimento de oferta. Eu acredito que foi pela internet. E o meu nome foi negativado. O que fazer? Tem essas compras online, né, que você faz a compra e se você não pagar, o que essa pessoa faz? Na verdade, ele deve abrir a reclamação e aí eu indico para que ele tanto abra judicialmente quanto administrativamente, porque como tem negativação de nome, ele precisa, né, da tutela antecipada para que ele retire o nome dele. E aí sim, ele tem direito à indenização, né, por danos morais e materiais, e ele deve de imediato procurar o órgão mais propício para que ele abra a reclamação dele. Realmente ele não tem que sofrer nenhuma sanção pelo cancelamento. Tem uma outra pergunta aqui do Júnior Batista, ele diz: entrei no aeroporto
e não tive 10 minutos e tive que pagar R$7. Então, ele entrou no aeroporto, não ficou 10 minutos. No estacionamento do aeroporto, Isso. né? Inclusive, o PROCON tem participado aí de uma operação de fiscalização. Neste momento, está suspensas as operações por uma questão de que os donos dos estacionamentos ingressaram com a medida de liminar, suspendendo, alegando incompetência inconstitucionalidade da legislação municipal, né? Mas, assim, eu percebo que existe um excesso realmente dos estacionamentos de veículos, dos donos de estacionamentos de veículos, porque, assim, o fornecedor ele não deve gerar para o consumidor um momento de vantagem manifestamente excessiva, né? E o que seria essa vantagem manifestamente excessiva? É uma prática abusiva que os fornecedores criam para com os consumidores. É você deixar o consumidor numa situação mais desfavorável do que já é a própria situação dele. Então, assim, você entrar no estabelecimento comercial, no estacionamento, e você passar 7, 10 minutos, ele te cobrar a hora cheia, é um absurdo. Ele tem que cobrar proporcional ao tempo. É que nem a situação, eu vou trazer um outro exemplo aqui para o consumidor. Você vai a uma pizzaria, chega lá na pizzaria, o cidadão pede a pizza, metade mussarela e metade presunto parma. A gente sabe que o presunto parma tem um valor mais salgado do que o valor somente da mussarela. Então, muitas pizzarias lhe cobram o valor da pizza inteiro pelo valor da pizza mais cara, pelo produto mais caro. E isso é uma vantagem manifestamente excessiva. Não tem por que você criar esse excesso. Cobra proporcional. É metade do valor da mussarela e metade do valor da pizza de Parma. Então, não tem por que você deixar o consumidor numa situação mais de vulnerabilidade do que ele já está. Aí você me lembrou um outro caso. Você vai fazer uma compra, a mercadoria tem 2 preços. Qual o preço que o consumidor deve pagar? O menor. Né? Então, o erro foi deles, o consumidor não tem nada a ver. O menor. Agora, o que é perdoado ao fornecedor é o chamado erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? Às vezes você quer escrever na oferta de que a sua televisão é R$1.099 e por uma questão de escrita você bota R$199. Aí a gente sabe que esse erro é um erro perdoável. Por quê? Não há como se conceber se vender uma televisão plasma, num tempo maior, tal, com determinada característica, a R$199. Esse erro é o erro perdoável. Mas, claro, se ali você tem um produto que está R$1,59 e na outra etiqueta R$2,49, claro que ali o valor vai valer o menor, que é o de R$1,49, que aí não tem erro grosseiro nenhum. E o mercado tem que aceitar. Sim, tem que aceitar o valor do menor. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Quais as informações que devem conter nas embalagens de alimentos? Preço, característica, qualidade, composição, validade, se for um produto estrangeiro, tradução, e aí vai entrar uma infinidade de situações. Tem que ter toda a transparência necessária para que o consumidor saiba o que ele está levando. Aí eu entro num assunto que tem a ver com isso. A gente chega no mercado e não quer comprar aquela embalagem toda de queijo. E tem o queijo fatiado, que fatia mesmo no mercado. O que deve ser contado aí? Aquele queijo, será se está com a validade? Porque quando abre, eles embalam e colocam uma nova validade. Sim, você está me questionando se eu devo também ter as instruções desse que é fatiado. Ou é aconselhável o consumidor levar aquele queijo? Na verdade, assim, é uma opção que cabe ao consumidor, ele pode levar tanto fatiado como não. Mas, claro, que se ele comprar o fatiado, ele deve ter também as mesmas características e composição do produto aí fixado na etiqueta. Porque como não é embalagem original... Validade. Isso, a gente fica naquela, será se essa data que botaram aqui é uma data verdadeira? Verdade. Aí a minha dica é o seguinte, o consumidor que está na dúvida, não leve o produto, né? Não se sinta obrigado a levar o produto. E mais, caso você perceba que ele esteja praticando e reiterando, faz uma denúncia lá no PROCON e a gente faz as operações também fora da capital. Agora sim, alguém comprou mercadoria, tipo alimento, queijo mesmo, e viu que o queijo está estragado. O PROCON, ele recebe esse alimento para averiguação ou não? Na verdade, fica um pouco difícil para você se deslocar, mas aí você tem outros órgãos que também vão ajudar. Você pode denunciar a vigilância sanitária daqui do seu município, né? A vigilância sanitária também tem que cuidar da saúde e zelar pela saúde. E aí, naquele momento que você comprou aquele produto estragado, que você quer fazer a denúncia lá para o PROCON, você denuncia a vigilância sanitária faz um laudo e você leva aquele laudo lá como um sistema como um meio de prova para você buscar também a indenização da relação de consumo.
Bom, tem uma outra pergunta aqui da Nildinha Zene. Ela disse assim, por que Camaçari não tem o PROCON? Você respondeu a gente isso? já respondeu, né? E aí pede para se buscar a municipalizar o PROCON de Camaçari. Se o prefeito hoje tiver interesse em colocar o PROCON aqui... Procura o PROCON, os dirigentes, o superintendente, a Secretaria de Justiça, que está sempre disponível para a gente estar municipalizando o PROCON. É interesse, sim, da gente ampliar as nossas teias, porque a gente precisa ampliar a política nacional de relação de consumo. A gente precisa estar todos os dias nas casas, em todos os lares, né, protegendo o consumidor. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Lúcia Matos. Ela disse, depois que o produto chega da assistência técnica estendida e poucos dias o aparelho dá problema, mesmo vencido a data, tem o direito a mandar de volta? Pelo que eu entendi, é o quê? Já havia passado a garantia contratual, entrou na garantia estendida. Olha, essa pergunta de garantia estendida é uma boa pergunta para que o consumidor saiba. A gente tem as 3 formas hoje de garantia do produto. A gente tem a garantia, que é a garantia que a lei nos dá, que são 90 dias para produtos não duráveis, duráveis e 30 dias para produtos duráveis. A gente tem a garantia contratual, que é aquela que o fabricante te dá, independente de ser a estendida, e você ainda tem a garantia estendida. O consumidor tem que entender o seguinte, primeiro vai vigorar a garantia contratual, depois vai vigorar a garantia estendida, para depois entrar a garantia legal. Então, assim, o consumidor tem que saber contar esse prazo direitinho. Se já passou todo esse período, aí ele não vai ter mais direito a nenhuma proteção. Mas aí tem um pouquinho de cuidado, porque, assim, essa questão de garantia estendida é muito delicada, porque ela é prestada por uma terceira empresa, que não é o fabricante que você comprou, tá? No momento de celebrar um contrato, é um outro contrato. Você está celebrando um outro contrato, fora o contrato de compra e venda daquele outro produto. E aí perceba e pergunte, questione quais são os limites dessa garantia estendida. Porque às vezes você está comprando gato e leva leite. Porque você compra um produto, a garantia estendida você vai pagar mais. Você paga um valor por aquilo ali. Por isso que a gente chama que é um novo contrato. Então procura saber, procura informar, né, como é que acontece, quais são as assistências que realmente estão prestando aquele serviço, se elas são de boa qualidade, para que depois você não venha ficar frustrado, ter o seu dinheiro gasto à toa, né? Bom, para você que está em casa, tem alguma dúvida, liga para a gente, 3040-2700. A nossa entrevistada de hoje é Dinelly Almeida, assessora técnica do PROCON. A gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora e estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-8288. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As
mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, a nossa entrevistada de hoje, a Adnélia Almeida, assessora técnica do PROCON. Olha, tem uma pergunta para você aqui. O Código de Defesa do Consumidor, ele também vale para quem compra pela internet? Com certeza. Na verdade, ele tanto dá o amparo para quem compra presencialmente como quem compra à distância. E aí fica a dica aqui para o consumidor que comprar à distância, né? Antes de celebrar o contrato, ele tem que ter cuidado e segurança com os sites que está adquirindo, né? Buscar informação, buscar ligar para o PROCON para saber se tem índice de reclamação antes de celebrar o contrato. E assim, e se celebrar o contrato à distância, quais são os meus direitos? Você tem primeiro o direito de desistência do produto. O que é o direito de desistência? É aquele arrependimento que você não viu o produto, chegou com o produto na sua casa, você idealizou ele de um tamanho, ele é de outro tamanho. Vale isso também não somente para compra à distância via internet, mas também quem compra nas revistas de Avon, de Naturas e Companhia Limitada, nessas revistas que tem muito acesso do comércio. Você chega, imagina um produto de uma forma e quando chega na sua residência aquele produto está de uma outra forma, ou de uma outra cor, de uma outra dimensão que você imaginava. Você tem um prazo de 7 dias para se arrepender daquela compra, do ato da compra ou do ato do recebimento do produto. E também os mesmos direitos que cabem a um consumidor que comprou esse produto, assim como o direito do cumprimento da oferta, o direito do prazo da entrega, o direito de reparação se vício tiver aquele produto, você vai estar amparado assim como a quem compra presencialmente. Bom, aí surgiu, eu esqueci o nome dos sites aqui, que surgiu agora... os de compra coletiva? Compra coletiva. Dá muito problema comprar esse site surgir? Quando surgiu, surgiram vários. Foi um boom, na verdade, né? Foram de vários, aí foi o Peixe Urbano, foi o Groupon, o Clicon, e aí vai tendo uma infinidade de situações. Hoje, além do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um decreto que o governo regulamentou, em que exige que essas empresas, no ato da celebração do contrato com o consumidor, ele traga todas as suas informações. Porque o que acontecia? O consumidor comprava e aí não tinha acesso do endereço da empresa, até para pleitear a reclamação mesmo. Então, hoje, por força, o governo já exige que essas empresas deem a informação para que o consumidor se sinta mais seguro. E assim... existe ainda uma demanda de reclamação muito grande, mas existe também a demanda do consumidor que está mais consciente. Então, assim, antes de celebrar, procurar. E se você foi vitimado, acontece muito caso. Você compra, você chega no estabelecimento comercial, a primeira coisa que ele te pergunta é de voucher, é sem voucher, alguma coisa assim. E aí ele meio que lhe discrimina. Então, no restaurante ele deixa um espaço. Não tem porquê. O consumidor ele é igual tanto quanto quem está pagando sem compra coletiva com compra coletiva. Então, você, consumidor, que foi vítima de uma situação como essa, que passou por qualquer constrangimento ou que não teve a sua oferta cumprida, busque e abra a sua reclamação. Bom, a pessoa fez uma compra pela internet e, de repente, quando chega a mercadoria, tem uns tijolos dentro da caixa. Esse caso é clássico. Né? E aí, que decepção. Como fazer, o que fazer, como reclamar. Na verdade, nesse momento, você deve abrir a sua reclamação e avisar a empresa a qual você comprou, seja através de e-mail, seja através de telefonema, né? Você avisa que o produto que você comprou não foi o produto que você chegou, cancela a compra, né? E aí ou então você exige que ele cumpra o que você determinou. É um direito que cabe ao consumidor. Ele pede a devolução do valor pago ou a troca do produto e o cumprimento da oferta, assim como ele celebrou. Né? Eu não comprei tijolo. Eu comprei um telefone celular. Tem situações como essa. Mas aí né? tem essa coisa de repente a mercadoria ser desviada no meio do caminho. Mas aí a responsabilidade é a responsabilidade da empresa e não da transportadora. Então, de qualquer forma... O CDC dá a responsabilidade de a quem vendeu. Se a empresa fornecedora, fabricante, transfere comerciante, transfere a responsabilidade para a transportadora,
cabe a ela lá se resolver com a transportadora e não aplicar a consequência para o consumidor. O cliente tem o direito de ter o produto ou o dinheiro devolvido. Bom, tem uma pergunta também aqui. A pessoa que faz uma compra e a loja não manda a nota fiscal eletrônica, pode procurar o PROCON? Porque assim, às vezes você tem lugares que manda a nota, né? E passa um mês e a nota não chegou. Na verdade, a questão de nota fiscal não é relação de consumo, é uma relação tributária e cabe à Secretaria da Fazenda local ou estadual fiscalizar aquele estabelecimento comercial. Mas que não deixa de ser um direito do consumidor de ter a sua nota. Afinal, o prazo de garantia vai se contar dali. Então, aquela empresa que não lhe deu a nota fiscal, você pode abrir a reclamação e pedir que ele entregue a nota junto com o produto. Agora eu queria que você deixasse claro, assim, a pessoa fez uma reclamação no PROCON sobre o estabelecimento. O que o PROCON vai fazer contra aquele estabelecimento? Bom, como eu falei, a gente tem duas demandas. Na demanda individual, o consumidor que nos dirige ao nosso balcão e que vai lá buscar a reclamação, né, naquele primeiro momento, a gente vai tentar fazer um atendimento preliminar com o fornecedor, para evitar até que se abra o processo administrativo, para que naquele momento a gente tente a composição. A gente tem muitas empresas hoje que funcionam através dessa carta de investigação preliminar. E aí, se não tiver êxito, a gente abre a reclamação e a gente marca uma conciliação e dá a chance ao fornecedor de conciliar com o consumidor, né? E ali, se conciliado, tudo positivo, celebrado o acordo, o consumidor vai feliz para sua residência e a gente fica mais feliz ainda porque atendeu o consumidor, né, e fizemos a nossa função. Agora, se infelizmente o fornecedor não atende ao consumidor, ali a gente vai sancionar aquela empresa, vai encaminhar o consumidor para o Poder Judiciário, né, e vai sancionar. E dentre as sanções que o CDC nos dá ao PROCON, dentre elas a mais aplicada é a aplicação de multa. Né? A gente multa a empresa porque ela não atendeu o Código de Defesa do Consumidor. E aí ao consumidor vai buscar e pleitear também a sua indenização via Poder Judiciário, tá? E via coletivamente a gente também vai atender a denúncia do consumidor, vai aplicar o auto de infração, vai ali também abrir o processo administrativo e também sancionar aquela empresa que não atendeu o Código de Defesa do Consumidor e não atendeu bem ao consumidor baiano. Bom, eu vou entrar em um assunto que é muito discutido no começo do ano, que é a questão do material escolar. Sim. Aí fica a dúvida, o que pode, o que não pode. Isso, Na verdade, é uma dúvida das mães sempre, cruel, né? Ó, mãe, você que recebe, mãe e pai, né, na verdade, que recebe a lista escolar, naquele primeiro momento, mantenha calma, respire fundo. Olha a lista escolar e perceba. O que for de interesse de evolução didático-pedagógico da criança, a legislação ampara a escola a pedir. Aquilo que não é de evolução psicopedagógica da criança, ali a lei exige que você não pode exigir. Eu tenho umas imagens aí, do que né? pode e o que não deve pode. de jeito nenhum pedir papel higiênico, não deve de jeito nenhum pedir álcool, não deve de jeito nenhum pedir detergente. Aí entra na quantidade das resmas de papel ofício. A minha filha, por exemplo, tem 3 anos. Eu fui à escola e perguntei, será que a minha filha vai usar uma resma num ano, 500 folhas de papel ofício? Eu gostaria que vocês me provassem como é que é o plano pedagógico que vocês estão estabelecidos. Aí é um direito que cabe aos pais ir antes ao estabelecimento e pedir assim, bom, para vocês pedirem isso, vocês têm um plano pedagógico. Vocês me provam um plano pedagógico? Ela vai utilizar 10 cartolinas no ano, então assim, me prove que ela vai usar 10 cartolinas no ano. Flanela, eu acho que não se deve pedir. Ainda existem escolas que pedem o mimeográfico, que ainda não está na época, né? Cartucho de impressora de forma nenhuma. Isso são materiais de insumo que é da própria obrigação da escola. Tá? Então, assim, eu me peguei nessa situação, como é que eu faço, né? Porque tem isso também, eu peguei a lista, eu quero que meu filho fique nessa escola, mas o que é que eu faço? Eu me sinto constrangida e não quero pagar por isso. Pega a lista do material escolar, vai ao PROCON mais próximo, liga pra gente, faz a denúncia, que aí a gente vai lá fiscalizar a escola e aí você prova lá de que você não tem como cumprir aquela obrigação. A própria alimentação, o que pode e o que não pode, né? E mais, a criança não pode sofrer constrangimento porque os pais estão exigindo saber da lista de material escolar, não, tá? A gente não está mais nessa época, não. A gente está na época de consumidor informado e conscientizado. Bom, para encerrar a nossa entrevista, eu quero entrar em um outro assunto aqui,
que acontece muito é a questão das construtoras, né? O PROCON fez recentemente um trabalho, porque são muitas reclamações, né? Hoje acontece no estado da Bahia um boom imobiliário, né? E o acesso ao crédito também dá ao consumidor a facilidade de você ter a casa própria, que é um ato muito bacana do governo. Só que assim, as imobiliárias, eu não sei se elas não estavam preparadas para esse boom, e aí o que acontece é um atraso na entrega das obras, né? Tem hoje consumidores baianos esperando cerca de 3, 4 anos para que para que receba seu imóvel, e aí ele faz uma projeção de vida, ele faz a projeção do casamento, e termina caindo no aluguel que não cabia no orçamento dele. Então, assim, hoje nós estamos fiscalizando as empresas, nós estamos tendo acesso aos contratos, nós estamos observando o descumprimento da oferta, o descumprimento através do atraso, e assim, orientando aos consumidores que eles têm direito, né? Eles têm direito de buscar um acordo com as construtoras, seja através do abatimento do valor da mensalidade, da parcela, ou seja, a imobiliária pagando o aluguel a qual o consumidor, infelizmente, está precisando pagar e passar por aquela situação. E aí, assim, você, consumidor, que está se vendo numa situação como essa, pode procurar o PROCON para que o PROCON também te oriente. Eu vou te dar um exemplo. Tem um espaço, um terreno, e esse espaço foi colocado para vendas, que seria condomínios, um apartamento, né? E as pessoas compraram e, de repente, o espaço não foi aprovado para construção. E as pessoas que compraram ali? É uma decepção. E aí, assim, deixa eu te dar uma orientação para o consumidor. Antes de celebrar qualquer contrato, não é o contrato da casa própria, não é o contrato do... Procura informação, procura saber se aquela empresa realmente está legal, se ela está correta, se aquele terreno já está todo averbado, se o poder público já viabilizou a obra, porque assim, o PROCON vai te ajudar, mas o PROCON, daqui que o PROCON te ajude, você vai ter muita dor de cabeça, né? E às vezes a gente chega a um limite que a gente não pode ir além daquilo. Já perdeu dinheiro, já perdeu a vida, já perdeu a expectativa, o sonho já se destituiu totalmente. Então, assim, nessa situação, você chegando ao estabelecimento, você vai ter que ingressar com uma ação judicial mesmo, para que se desconsidere a personalidade jurídica dos donos da empresa, para que ele consiga pleitear algum valor que ele tenha investido. Então, assim, consumir é realizar sonho. A gente sabe que é realizar sonho, mas, assim, para que o seu sonho não vire pesadelo, pesquise, analise antes de comprar. Não vá pelo impulso da emoção, né? E aí eu deixo a dica para todo mundo. Quem não tem um sonho hoje de fazer um cruzeiro marítimo, né, de descansar nas suas férias? Mas antes disso, procura saber como é que vem, procura saber do vizinho, procura saber da internet, se aquela empresa realmente é a empresa que cumpre o que é celebrado. Fica a dica aí antes para você não ter aquele sonho seu virar pesadelo, né? É verdade. Edinela, eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui tirando as dúvidas dos consumidores de Camaçari. Bom, para você que está em casa, chegou o finalzinho do nosso programa. Amanhã a gente se encontra com certeza com mais um convidado, mais um entrevistado. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você.
Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-8288. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375, e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos.